Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Hoje aqui com a bancada completa, começando com ele, Thiago Brancatelli. Tudo bom, Branca? Tô bem. Te falar que pra um filme de 1h15 foi bem difícil rever essa animação, viu? Tamo junto. Em segundo lugar, claro, Roberto II. Eu queria ter visto esse filme na época, cara, devo admitir. E Leonardo Vicente, o Bud. E eu já falo diferente, eu gostei mais hoje do que na época. E claro, não pode faltar meu co-apresentador, André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Hoje falando de animação semi-velha, podemos dizer assim, semi-velha, né? 2008 é semi-velho. É semi-velho. 15 anos, é semi-velho. 15 aninhos. Então, semi-velho. E é uma animação que na época eu lembro que eu gostei. Hoje eu não desgostei. Achei algumas interessantes, outras meio chatinhas. Mas foi bem interessante de ver. E esse capitão do mundo, o cara que ele falou, essa animação ela é maravilhosa, só que nem um pouco. Carlos Vasquez. Oi, Jota. Cara, eu lembro de assistir essa animação na época, achar interessante. Nunca achei muito foda, eu lembro que eu achava interessante. E aí agora eu assisti e achei mais chata ainda do que eu lembrava. Então vou te falar que foi uma pequena decepção assistir isso de novo. De forma geral. Continuo achando que tem alguns conceitos interessantes. Mas vamos primeiro falar então para os nossos ouvintes do que a gente tá falando, né? Apesar de que a maioria já viu no título e tudo. Mas pra quem não sabe, a gente vai falar hoje sobre a animação Batman, o Cavaleiro de Gotham. Que na verdade não é nem uma animação. É um compilado de 6 animações, né? Uma antologia de animações que saiu em 2008, pouco antes do filme O Cavaleiro das Trevas, e a ideia era fazer histórias que se passavam ali entre Batman Begins e Batman Cavaleiro das Trevas, então se passa, teoricamente, né, no universo do Nolan. Segue bem aquela ideia do Animatrix, né? Quem conhece a franquia Matrix lembra que também fizeram isso, né? Acho que foi entre o primeiro e o segundo filme, lançaram uma antologia de várias animações fodas para um caralho, ambientadas ali no universo de Matrix, algumas conectadas com os filmes, outras simplesmente uma viagem usando os conceitos daqueles filmes. E aí acho que a Warner achou uma boa ideia fazer isso com o Batman também, que assim, muita gente nem ouviu falar nisso aqui pra você ver o sucesso que fez, né? Pior que na época fez. Na verdade, acho que não pode chamar de antologia, né? Porque as histórias meio que se interligam e elas têm uma ordem pra você assistir. A antologia geralmente não tem ordem, você pode assistir qualquer coisa a qualquer hora. Aqui tem uma ordem que segue cronológica. Tem uma subtrama rolando entre elas. Isso, e sempre uma dá um gancho pra outra de alguma forma. Agora eu vou te falar que eu não percebi nada disso. Pro Carlos é uma antologia. Pra mim é uma antologia. A única coisa que eu percebi nisso é que tem alguns personagens que viram recorrentes e que só aparecem aqui, que é a parada do o Crispus Allen, né, introduzido no universo do Nolan nessas animações. Que, aliás, eu nem sei se dá pra chamar de universo do Nolan mesmo, ou se foi feito nessa intenção, porque depois foi ignorado, e eu acho bem provável que tenha bastante contradição, se você ficar levando isso a sério. Tem contradição pra caralho, mas foi anunciado como parte. Inclusive, eu lembro que a cabine de Cavaleiro das Trevas, eles passaram do pistoleiro antes do filme. Olha aí. Então, assim, foi feito com essa intenção, mas acho que o Nolan cagou grandão, né? Sim. Provavelmente é aquelas coisas que talvez tinha começado a ser produzido antes mesmo de ter um roteiro pro filme, sabe? Tanto que tem, por exemplo, a gente vai chegar lá, tem um episódio que tem muita coisa em comum com o Ressurge, por exemplo. Então, tem vários elementos, tem elementos de jogo, tem elementos de várias coisas aqui. Eu acho que o mais interessante pra falar de técnico disso aqui é que a voz... Tipo, ninguém dos filmes tá envolvido nisso, né? Tipo, a voz do Batman no original é do Kevin Conroy, que é o cara que fazia o Batman em todas as animações dos anos 90, fez nos games da franquia Arca, né? A famosa voz do Batman nas animações, né? O saudoso Kevin Conroy. A pessoa do filme que tá mais envolvida nessa animação é o Goyer, que ele faz o roteiro pro 4 curta. O Goyer é o cara que tá envolvido em tudo, né? Que é de quadrinhos pro cinema, né? Ele sempre Nessa época era ele, né? Sim, ele tava em tudo. E como são as
6 animações, né, que a gente falou, cada uma tem um roteirista diferente, né? Então tem até o Azzarello, tem o Greg Rucka. O que explica ter o Crispus Allen, inclusive, né? Então. Ainda mais naquela época, né? É que naquela época ele já tinha virado o Espectro nos quadrinhos, mas de qualquer forma. E mesmo assim era o Rucka quase escrevendo sempre ele de Spectre. Tirando a primeira minissérie, o resto era do Rucka. Sim. Não, mas é bem interessante. A gente falou de ser semi-velho, é interessante ver como faz sentir velho, né? Porque essa animação é do período que tava começando a ter direto as animações longa-metragem da DC, né? A gente tinha tido aquelas do Batman que tinha intervalo de anos entre uma e outra, né? Máscara do Fantasma, Baixa de Zero, o Retorno do Coringa. E essa era a terceira da nova onda, né? Começa bem fraquinha aquele Morte do Superman. Do estilo da Warner Premiere, né? Que depois virou a Warner Animation mesmo, né? Isso. E que vem até hoje, né? Mas aí tava nos primeiros passos ainda, era só o terceiro. Nova Fronteira veio nessas, né, Bud? Sim, a Nova Fronteira foi a segunda. Ah, olha aí. Eu tô achando engraçado que eu tô com o DVD aqui na mão, que eu até peguei pra ver se tinha os nomes dos episódios em português, que eu não encontrei na internet. E eu não tenho nenhum lugar que seja compatível pra colocar um DVD dentro, na minha casa inteira, então não tenho como ver. Na caixa tá escrito, animação feita diretamente para o DVD vídeo. Caralho, é muita tecnologia. O DVD vídeo. Sim, e aí na capa tá filme original animado. Eu acho que no HBO Max ele coloca a tradução dos títulos. Possivelmente, eu vi no HBO Max, mas não me lembro como que tá lá. Tá traduzido. No HBO Max tá traduzido. Ah, não, tá traduzido, é verdade. No DVD também tem a tradução, mas eu juro que eu não decorei as traduções. O primeiro é... Preciso te contar uma história, uma parada assim, né? Se não me engano. Tem uma história para você. Tem uma história pra você. É engraçado porque essa é uma adaptação de duas coisas, né? Eu dei uma pesquisada e vi que tem uma história do quadrinho do Batman 73, que é a mesma ideia, dos molequinhos discutindo o Batman que eles viram e tal. Mas teve também o episódio do Batman Animated, né? Lá da última fase, que era a mesma ideia. Uhum. Que eram umas crianças que se juntam, cada uma pra falar como elas acham que é o Batman. No Animated eu lembro que era mais tipo, o pai de uma falou que viu, aí o outro falou que não sei quem viu e tal, e era mais sempre homenagens a fases dos quadrinhos, né, Cavaleiro das Trevas, Dick Sprang. Inclusive e tal. na minha cabeça eu misturei as duas, assim, tipo, faz tanto tempo que eu vi a primeira vez essa animação do Gotham Knights, que eu fui ver agora, eu falei, nossa, então não era assim? Eu misturei muito os dois na minha cabeça. Esse daqui é uma inspiração, né? Eu achei bem interessante porque é bem aquela coisa que nos próprios filmes do Nolan ele cria, de mostrar um pouco como que o povo vê o Batman às vezes como uma lenda mesmo, acha que ele se teletransporta, que ele faz umas coisas doidas. Eu gosto também que, tipo, cada um deles viu o Batman de uma forma e que normalmente é uma característica do Batman mesmo, né? Tipo, ele parece fumaça, se desmancha nas sombras e tal, é porque o Batman tem isso de ficar pelas sombras. Aí o outro, tipo, pareceu um morcego ali, gigante, um monstro. E tinha um menino que gostava de Robocop ali, né? Tinha um menino que gostava de Robocop, mas eu sinto uma alusão à parte da armadura. Eu acho interessante isso, porque ele aborda aspectos diferentes, né? Um é essa parte que você falou dele se escondendo nas sombras e tal, meio ninja, né? Que é o primeiro, né? O outro é o monstro, né? Que é uma das coisas que o Batman faz, de a capa gigante, aquela coisa. É o Batman do Stan Lee. Sim, é bem por aí. E o outro é basicamente o Batman usando a tecnologia, né? Que tem momentos que você vê ele, assim, né? Usando mais tecnologia. Então eu acho interessante essa visão. E eu gosto muito do traço dessa animação. Eu achei o traço mais bonito de todos. Eu acho essa animação mais legal, na verdade. É a menos genérica, assim. Esse lance de brincar com memória e tal, eu gosto. Não é exclusividade do Batman, né? Esse lance de você ter várias pessoas contando acontecimentos parecidos ou o mesmo acontecimento e você mudar de acordo com o ponto de vista ou memória já é meio que clichê em série, mas eu sempre gosto quando fazem. Eu acho um esquema de narrativa bem legal. E se a gente parar pra pensar, é meio que aquele lance de como a memória engana, né? Se a gente pegar na DC, tem... O próprio Shazam tem isso, né? Quando o Billy Batson lembrava, parecia que a mãe dele tinha esquecido ele, e aí quando ele tem um confronto, ele vê que foi proposital, né? Aí a gente tem a mesma cena filmada de maneiras diferentes. Aqui a gente tem a visão da molecada. Aí tem o moleque que enxerga ele mais como o Batman de Chuva Rubra, né? Que é aquele Batman vampirão. Tem o Batman do Stan Lee, tem o Batman Robocop. Eu acho que isso foi o meu conto favorito por causa disso, cara. Misturar esses elementos que eu já gosto de outras séries com... Além de ter sido meio uma homenagem, né? Acho que eles pegaram esse lance de cada criança enxergar o Batman de uma maneira e aí fizeram realmente várias versões do Batman. Lembrou um pouco o Batman Planetary, que o John Cassidy vai desenhando o Batman de várias eras, assim. Pode crer. Eu acho a ideia boa, tanto que já foi usado outras vezes,
Até por isso, acho que até perde um pouco, porque ela é muito boa, mas ela é meio... não genérica, mas fica meio clichê, porque tanta gente já usou a mesma ideia. E eu gosto muito do roteirista, o mesmo roteirista daquele filme Marcas de Violência, que é também adaptação de quadrinhos. É um cara que tinha um podcast sobre The West Wing, eu esqueci o nome dele agora. Mas eu acho que o roteiro é meio... deixa a desejar, fica muito no lugar comum, mas eu acho que é mais culpa do vilão ser muito genérico e ser, primeiro, uma ideia que a gente já viu em outros lugares, e o vilão ser muito genérico. Eu, pelo menos, acabei não me interessando tanto pela história, porque o vilão era tão qualquer coisa e tentam fazer ele ser tão fodão, e o Batman passa o dia inteiro lutando com ele. E eu acho que isso me perdeu. O final eu acho legal, o final eu acho que funciona melhor, quando se passa realmente no presente e não nas memórias. Eu acho que é um momento que funciona melhor. E o Batman que aparece no final é o Batman do Dustin Nigan. É verdade. Parece mesmo. Parece mesmo. Ou um pouco Mignola, inclusive, né? Eu achei o robô lembrando Mignola. O do robô Demais. Até porque o Mignola fez na pandemia, né? Um Batman robô que é bem nessa vibe. Sim, o roteirista chama Josh Olson. Isso. Essa animação é a que eu mais gostei, não é nem tanto pelo roteiro, mas é pelo traço usado mesmo. Eu acho o estilão, principalmente o Batman, que é fumaça, o jeito que eles animam ele é muito bonito. Quando eu tava lendo a Wikipédia, eu vi que o mesmo estúdio faz também um outro segmento. Eu não lembro qual é o segmento agora. Acho que é o 4. Dá uma olhada aí, quem puder. É o Estúdio 4... 4 graus Celsius, alguma coisa assim. É isso, 4 graus Celsius. Isso. Ele faz o Trabalhando Através da Dor. É o do Azarello, que pra mim é o melhor. Eu tô vendo aqui, é um Também estúdio bom. bem renomado, assim. Eles fizeram 5 dos curtas do Animatrix. Eles fizeram Halo Legends. Eles fizeram um filme que chama Mind Game, que eu já ouvi falar muito bem, não assisti ainda. Eu já vi. Eles estão trabalhando no novo SWAT Cats. Caralho! Eu acho que o segmento deles do Animatrix é um dos meus favoritos também, que é aquele da casa, que é uma falha da Matrix. Maravilhoso, é meu E preferido. o traço é bem idêntico, né? Não é à toa que colocaram o estúdio em 2 segmentos do Batman Cabelo de Gotham, né? Sim. É que essa época também Hollywood tava meio que fascinada pelo anime, né? A gente tem aquele maluco que fez as animações do Kill Bill, que também fez o clipe do Linkin Park, que tava em alta nessa época. Foi uma época que Hollywood investiu muito nesse esquema de anime, né? Outra parada famosa deles é Street Fighter 4, fizeram também. Não sei se tudo, mas eles participaram. A animação? Aham. É animação. Sim. Eu lembro de ter assistido. No videogame. Não, é animação. É? É animação. Que faz mais sentido, né? É um longa animado. E eles fizeram também aquele que é outra antologia, só que eles fizeram toda, que é o Lanterna Verde Cavaleiros Esmeralda, que é bem legal também. É eles? Olha aí. Uhum. Que esse é legal mesmo. Eu tô vendo aqui, eles fizeram um filme do Street Fighter 4 em 2009, mas eles fizeram o jogo também em 2008. Ah, tá. É a mesma galera. Os caras são bons. Sim. Muito legais. E aí, assim, só pra gente fechar essa história aí, que o primeiro menininho, ele vai e conta do Batman Fumaça, que é o Batman vampiro mesmo, aparência bem chuva-rubra, que nem o Roberto falou. Sim, bem estiloso. Bem estiloso, tanto que no final ele até dá um grito meio, tipo, sei lá, tipo um monstro lá, tipo, sei lá. Aqueles gritos de Velociraptor, sabe? Aquela coisa aguda. Tipo isso. E aí, enquanto isso, eles estão lá. O moleque falando, daí a menina chega e fala, não, essa história aí, tô achando que tá meia boca. O Batman que eu vi é assim, assado. E aí começa a contar, ela andando de skate ali, aí vai e encontra o mesmo maluquinho lá, acho que ele tá com uma parada pra voar, né? Jetpack, isso. É basicamente o mesmo vilão, né? Sempre, ou pelo menos o mesmo visual. É sempre mesmo o mesmo cara. vilão, só que eles encontraram na ordem contrária. Certo. Os faz 3 sentido. encontram ele no mesmo dia. Isso. Eles falam que eles se atrasaram porque eles tinham essa história pra contar. Então é a mesma sequência de fatos, só muda a ordem que elas acontecem, porque daí depende da ordem que as crianças contam. Sim. Isso. Eles estavam se encontrando pra andar de skate, que eles são descolados. E bem legal lá a pista de skate deles. Eu até fiquei tentando ler ali pra ver se tinha alguma referência, mas não tem nada. A pista de skate aparece tão pouco que parece que deu trabalho, né? Eu ainda vi um pouco dos créditos quando acabou. Tem o crédito dos animadores e tal. Aí tem o crédito só pros designs da pista de skate. Caralho. Então, não, é porque é bem show off. A única coisa que eu reparei é que tem um grafite escrito Catwoman, o que já contradiz os filmes do Nolan. Olha aí. E o último que é o robô, né? Que a gente comentou antes, que é o último moleque vê ele como um robô. Sim. Eu nem lembro o que o vilão tava fazendo nessa hora. Ali eles estavam num tipo, não
observatório, mas é um local pra ficar vendo a paisagem ali da cidade, né? Parece aquele mirante, jantar beneficente típico de rico, né? Só que era, tipo, em céu aberto, assim. Daí chega e ele aparece o vilão lá com umas pistolas muito doidas, e aí, tipo, arrebenta a porta e fala, tipo, coloquem todos os seus pertences aí, tipo, é um assalto, não sei o quê. Aí o Batman robô aparece, quer dizer, aparece um helicóptero, sei lá, um negócio mó gigante, assim, surge, sai o Batman robô dali de dentro e dá uma lutada com ele ali rapidinho, só que o cara, ele joga um... o que ele faz pra escapar? Agora eu esqueci. Ele aponta a arma pra criança. Mas aí o Batman desarma ele. Não sei, eu sei que ele arranja uma forma de escapar, sai voando, que é aí que ele pega o jetpack, né, que a gente vê na outra história. E aí o Batman sai pulando, eu achei legal que ele sai saltando prédios. Sim. Cara, eu tô achando muito foda porque eu não tinha ligado isso, de que era a mesma história contada ao contrário, assim. Pra mim era só... eles encontraram o Batman enfrentando uns caras que ou eram o mesmo cara ou eram da mesma gangue, e é isso. Esse vilão, inclusive, é o que eles estão levando no hospício na animação seguinte. Isso. Olha aí, muito bom. São essas ligações aí que é legal. Que bom que vocês assistiram também. Eu tô junto com os ouvintes aqui descobrindo mais sobre animação. Ouvindo Eu tô junto com os podcast. ouvintes, eu não assisti. Eu assisti anteontem, cara. Eu assisti dormindo. Assistir é subjetivo, né? Assistiu mexendo no celular. Possivelmente. Sabia. Tipo, jantando, assim, comendo uma pizza, assim, batendo papo e assistindo. Vamos pro próximo curta, então, que é o Crossfire. Acho que ficou como Fogo Cruzado em português, né? Fogo Cruzado, isso. É aí que aparece o Crispus Allen, né? Exato. Mostra o Crispus Allen, mostra a detetive Ana Ramirez, que eu acho que é a detetive que aparece no Batman Begins. Não, que todo não é mundo no Begins, achou. não. É o Cavaleiro das Trevas. Dark Knight. No Cavaleiro das Trevas, que é a que todo mundo achou muito parecido com a Montoya, né? E aqui é mais ainda, né? Puta que pariu, nessa animação é a Montoya, velho. É a Montoya com outro nome, junto com o Crispus Ela é Allen. até parceira do Chris. Exatamente. Mas eu sempre falei isso do Cavaleiro das Trevas. Pra mim, ali era pra ser a Montoya e o outro cara traidor, o Bullock. E aí, justamente por eles serem traidores, acho que mudaram na última hora pros fãs não encher o saco. Pode ser. Ainda bem, né? Sim, não, é Sim, melhor, sim, mas sim. porque os dois fisicamente e até as personalidades são muito parecidos. Sim. A prova de que essa animação não conversa com os filmes é que tem todo o discurso da Ramirez sobre corrupção em Gotham, sobre como o Batman deu esperança pra ela, já que ela é uma pessoa no filme seguinte, ela odiar o Batman e ser corrupta no final. Não só isso, né? O visual do mafioso russo, que não tem nada a ver, e toda a luta entre o Maroni e o russo, que quando a gente vai ver Cavaleiro das Trevas, eles estão unidos. Não conversa, não conversa. Não conversa mesmo. E até o bairro pobre lá virar tipo um Arkham City, né? Que também não mostra isso no filme em nenhum momento. Como é que é? Narrows. Narrows. Eu acho isso bizarro, cara. Que o jeito que eles mostram o Arkham... Foi, caralho, os caras pegaram o jogo do Arkham City. Arkham City já tinha saído nessa época? O jogo? O Arkham Asylum é 2009. Mas Arkham Asylum já tinha um pouco esse conceito, não tinha? Não tinha, era no Arkham Não, é City. só no segundo jogo que tem. Olha aí. Isso do bairro eu fiquei na dúvida se é referenciado no final do Begins. Porque é meio que consequência do que o Espantalho faz com Gotham no Begins. No Begins eu lembro disso, mas... eu fiquei na dúvida se tinham falado sobre isso. O Gordon cita que o Narrows ficou pior, tá perdido, mas ele não fala que virou um hospício, nada. É uma forçação. Não, ele fala ali na hora que você tá entrando no Asilo Arkham, que eu achei um Asilo Arkham bem imponente, eu achei legal, assim. Sim, tá bonito. E todo mundo com cara de maluco, demoníaco. E aí, tipo, cara, você entra ali... E aí que tem o guardinha lá, né? Só pra homenagear de novo o Load, né? O guardinha lá, ali na frente recepcionando, né? Os dois detetives. Ele que avisa disso, né? De que, tipo, só não interage com ninguém ali porque não é cidadão. É tudo gente... Tudo detento. É tudo maluco, meu. É tudo detento. Não é gente de bem, é tudo loucão ali, tudo detento. Mas é isso mesmo. E é muito doido, né? Porque rapidamente eles já estão no meio de um tiroteio. Eles estão voltando, aí eles, por coincidência, param o carro bem onde vai ter a treta, né? Que é na esquina da O'Neill com a Morrison. Sim. Muito bom. Embora isso. não seja uma esquina ali, mas tudo bem. Mas foda-se. Não,
É um descampado. Eu achei muito bom que, tipo, do nada eles param o carro, ela vira com tudo, que é quando ele fala, o Chris Fusaro tá puto porque o Gordon toda hora recebe o Batman e parece que não faz porra nenhuma. Que é outra coisa que não conversa muito com o filme também, né? Que é sempre escondido que eles conversam, não na cara do Exato. E aí, tipo, eles param ali no meio, assim, porque a Montoya, que não é Montoya, a Ramirez, ela vira ali com tudo e, pô, cair bem entre as duas gangues, aquilo foi muito bom, cara. Puta que pariu. Aliás, esse episódio é escrito pelo Greg Rucka, né? E o estúdio chama IG, Production IG, que é outro desses estúdios. IG. É do IG, a produção do IG. Internet grátis. É um estúdio japonês que tô vendo aqui se tem alguma coisa relevante. Que é o que fez a animação do Kill Bill. É o que fez, sabe o quê? Zillion. Caralho! Zillion, pode crer. Caralho, Zillion é bom demais. Mas eu acho engraçado que, tipo, eles chegam, eles abrem fogo, um na frente do outro ali, e fica... Eu fiquei, caralho, velho. Não, tipo assim, vamos lá. Isso foi uma coisa idiota pra caralho, né? Sim. Tem um carro parado. E primeiro, que naquela primeira saraivada, o Chris Fusaro e a Montoya, que não é Montoya, iam sair, parece uma peneira ali, né, irmão? Exatamente. Então, essa parte aí foi foda. Não, cara, foi uma forçada, né? Tipo, uma cena assim. Aí do nada, legal, ninguém notou que esse carro acabou de chegar aqui, né? Não, ele tá aí a hora. Exato. É a fase bônus do Street Fighter, essa porra. Tem um carro no meio. Mais uma coisa que eles fizeram legal, no Star Wars Visions, que também é o Animatrix de Star Wars, né? Eles fizeram aquele episódio, o quinto episódio, que é o Nono Jedi, que eu não lembro agora qual que é, mas enfim, foram eles que fizeram. E eles fizeram Ghost in the Shell, pô. Não, fizeram um monte de coisa, fizeram animação do Ultraman, fizeram coisa do Evangelion pra cacete. Pet Labor, fizeram bastante Porra, coisa. Pet Labor era bom pra caralho. Pokémon Origins, em 2013. Pokémon Origins é bem bom. Muito bom. Pokémon Origins é aquele que reconta a primeira temporada? Não, o Origins é uma antologia. Vá. Antologia, né, que eles fazem, que é mais baseada no universo do jogo do que no universo do anime. Olha aí. Então, tipo, tu meio que acompanha o Red mesmo dos jogos de Game Boy e tal. Inclusive, você ouvinte que tá vendo a gente procurar, tem no YouTube, é gratuito essa animação. Olha aí, vou procurar. Tem um episódio do Red chegando na Elite dos 4 que é incrível. Incrível. Olha aí, fica aí então esse trecho bônus aqui sobre Pokémon no Mansão N pra vocês. Mansão N sobre animes, né? Vamos aqui falar de Evangelho. É muito doido, porque tipo, começa o tiroteio com o carro no meio e eles têm muita sorte, né? É isso. Porque nenhum tiro acerta eles. Porque, porra, o carro tá sendo perfurado assim, e só o vidro não é a prova de balas, o resto é, sei lá, é muito bizarro, cara. Não, vai tudo pro saco, velho. Vai tudo pro saco ali. E aí, eu achei engraçado, tipo, o Chris Fusaro, ele pedindo reforços ali, né? E aí, tipo, 3 minutos tá aí. 3 minutos, mano. 3 minutos a gente já se fudeu aqui. A gente foi pro saco faz tempo, porra. Aí quando o russo, ele pega uma bazuca, né? Uma bazuca. E, porra, mano, ele lança a bazuca lá. Aí, tipo, o Chris Fusaro, ele sai voando, que é o Batman que pegou ele, mas parece que ele sai voando por causa da explosão, assim. Eu fiquei, mas tá meio perna longa essa porra, hein? Aí daí, Não, é muita brisa esse episódio, cara. Você vê que o Rucka tentou dar essa coisa meio realista de polícia de Gotham e tal, mas eu acho que a história ficou muito mal amarrada. Ele deve ter escrito, tipo, em uma tarde essa porra, cara. Não tem história, né? Essa é a verdade. Não tem. Não tem nenhuma história dessa porra. Pelo que eu entendi, o intuito desse segmento é mostrar a polícia de Gotham, os policiais não corruptos. Tanto que no final, o Batman até chega e fala: Gordon realmente é um bom jogador de caráter, porque vocês são pessoas decentes. Isso é completamente destruído no filme. Eu não duvido que o Rucka tenha realmente escrito essa animação pra ser a Montoya. Sim. E o estúdio falou, são 2 policiais latinas, então coloca essa como a Ramirez também. E mudou de última hora. Ou até pode ter sido o Rucka mostrando um dedo no meio pro Nolan. Você vai transformar minha personagem numa corrupta? Eu duvido. Vou fazer um segmento inteiro aqui onde vai mostrar a dignidade dela. Eu duvido que o Rucka sabia já pra onde que ia. Deve ter falado, vai ter esses policiais e tal, se vocês quiserem usar. Aí ele viu lá e falou, esse aqui vai ser o papel da Montoya. Sei lá, né, cara? Tem cara de que foi obrigado a colocar personagem. Tipo, usa alguns personagens coadjuvantes. Tem cara que o Rucka foi obrigado a escrever esse segmento sem estar com muita vontade também. Sim, também. Vamos pro terceiro, então? Vamos pro terceiro aí. É o, como que chama? Field Test? Como que foi em português? Teste de campo. Teste de campo. Esse daqui foi escrito pelo Jordan Goldberg, que eu não faço a menor ideia de que mais que ele fez. E foi animado pelo B-Train, que eu também não faço a menor ideia de nada, mas com certeza fez alguma coisa muito maneira. B-Train. É o nome da produtora japonesa. Tá. Eles fizeram Medabots.
Porra, muito bom, hein? Caraca, Medabots. Nossa. Olha, do que eu conheço é isso. É um dos que eu mais gostei, acho que é um dos que mais consegue conectar com o universo cinematográfico, né? Porque mexe com uma tecnologia pro Bruce colocar na armadura. E esse é o mais anime, né? É, também tem uma narrativa muito anime também, eu gostei disso. Mexe muito com o silêncio, né? O silêncio dos personagens. Sim, sim. Não tem o silêncio, pessoal. Não tem o silêncio. É silêncio mesmo. É, calma, gente. Tem uns cortes bem animes que fica bem legal. Sim. E o modo de agir, né, do Bruce e do Batman é bem condizente com os filmes. Uhum. A relação com o Lucius Fox é interessante, né? Sim. E se a gente vê, né, forçando um pouco a barra, ele faz esse teste que é o pulso eletromagnético que desvia a bala, mas aí ele quase mata um criminoso por causa disso, ele desiste, mas no filme ele acaba usando isso pra desativar os equipamentos em volta, né, depois, no Ressurge. Era o conceito igual. É verdade. É um segmento que não tem nada de muito incrível, mas ele conversa bem com o universo dos filmes. O único problema dele é que ele tem que ter a trama lá do Bruce jogando golfe com um cara que tem que amarrar com a trama geral de todos os segmentos. É. O tal Sim. do Marshall lá. Me fez lembrar quando o Bruce tinha aquele vizinho chato nos quadrinhos. Sim, eu também. O Devil Davenport. Devlin Só Davenport. o Carlos lembra o nome desse filho da puta sempre. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante dessa animação? O visual do Bruce Wayne, tanto dele como Bruce, quanto a roupa de Batman com aquela gola, lembrou muito mais o Robert Pattinson do que o próprio Christian Bale, né? Lembra mesmo. Lembra mesmo. E até o estilinho, né? Tipo, um Bruce magrelo, Jovem, né? Mais jovem. mais jovem, é bem isso. Tudo lembra muito mais. Parece que eles estavam vendo o futuro, assim, porque parece bastante, assim, desde o uniforme até o visual dele e o jeito dele agir. E aí, quando é o Kevin Conroy fazendo uma voz grave, fica até um pouco estranho, Sim, assim, fica. parece que não combina. Uma coisa que eu dei uma boiada, porque faz tempo que eu vi os filmes, eu não lembro em que ponto tava isso, no final do Begins, o Lucius Fox, ele já sabia que o Bruce Wayne era o Batman? Ou ainda tava naquela brincadeira de, tá claro que ele sabe, mas ninguém fala diretamente? Na verdade, sempre fica assim, né? Eles nunca falam abertamente. Eles até falam que eles vão ampliar não sei o que no final. É verdade, no segundo filme fica claro que eles têm até aquela Batcaverna lá. Olha, já começa assim, tipo, você já recebeu o memorando, Sim. que é o Lucius Fox assumindo a presidência ali. Então acho que ali tá bem claro. Então, eles não falam diretamente, mas fica nessas jogadinhas, né? Porque nesse filme aqui, nesse curta, O Lucius Fox faz isso. ele fica o tempo todo falando com piadinhas de duplo sentido, fingindo que não sabe que ele é o Batman, e o Bruce fica fazendo umas piadinhas de duplo sentido que é tipo, é óbvio que a gente sabe o que tá acontecendo aqui, mas não vamos falar diretamente, sabe? Não, e no final o Bruce fala claramente que... Que não funcionou o negócio e tal, né? Ele fala... Sim. Eu esqueci agora o diálogo, mas ele fala abertamente que ele usou aquilo como Batman. É verdade, ele fala que quer arriscar a própria vida. Isso, exatamente. Ele fala que essa tecnologia funciona. Funciona até bem demais, né? Ele fala. Funciona até bem demais, mas assim, eu tenho que arriscar somente a minha vida e não a dos outros. Exato. Que é uma coisa engraçada, porque depois tem outra das histórias que ele tá lutando sozinho contra o pistoleiro. Ele podia ter pegado essa porra desse negócio e usado naquele momento que não tinha mais ninguém. É que ele aposentou de vez, né? Essa é a intenção dele. Sim, sim. É muito radical esse Batman. Radical. E é interessante a gente ver que no momento que ele machuca o Capanga lá, é porque tá tendo um embate de novo entre o Maroni e o Russo. Sim. Os dois grupos atiram nele. De novo, né? Puta que pariu. Não, mas dessa vez ele tava no meio de propósito, né? Sim, sim. Que ele se impõe neles, né? Ele fala, é o seguinte, você vai ficar com a área tal, até eu decidir o que eu vou fazer com vocês. Aí depois vocês podem brigar pela cama de cima da cela. Achei muito bom. É interessante isso. É desse tipo de coisa que mostra que o Batman não é um policial. Ele realmente se coloca acima da lei e foda-se, né? É porque a lei não funciona. Ele sabe que ele não vai prender eles, né? Se fosse pra prender, eles tinham sido presos no episódio anterior, né? Do puta tiroteio envolvendo a polícia. Eu acho interessante quando lembram disso e mostra, tipo, ele negociando com os caras. Tipo, você cuida disso, você cuida disso. E aí, tipo, vamos diminuir os danos um pouquinho e depois a gente resolve o problema de verdade. Tipo, eu consigo lidar com 2 mafiosos, mas eu não consigo lidar com uma guerra de gangues, né? É tipo ele meio que fazendo acordo com o Pinguim nos quadrinhos em algumas épocas, né? Que tipo, ele sabe que o Pinguim tá fazendo merda, então. mas fica aí nessa área e continua passando informação que eu não vou te encher muito saco. E
E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros de hoje são Rodrigo Milfonte Moreno, Adrian Michael, Cláudio Bento de Oliveira, Fabiano Jabur Ceci e Shoichi Mizuno Motoyama. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Podemos ir para o quarto, né? Que é pior de todos. Vamos para o quarto, que delícia. Vamos para o quarto, amigos. Danado. Que merda, quinta série. Chama In Darkness Dwells. Mas esse é ruim, hein? É o do crocodilo, né? Eu acho esse o pior. E é do Goya. Esse é o pior. E olha que é da Madhouse, hein? Puta no estúdio, mas eu acho tudo ruim. O visual do espantalho, eu tenho um ódio desse visual do espantalho. Tá, o visual do espantalho tá esquisito. Todos os visuais são esquisitos, eu acho. E eu lembro que isso é um boneco na época desse, cara. É muito feio. Saiu o boneco disso? Desse espantalho saiu. Sabe o que isso me lembra? Sabe quando o Don Monk, ele coloca as artes dele animadas no Instagram? Aham. Isso, essa animação pra mim é isso daí. Nossa, do Dogmonk é muito melhor. Dos estúdios que a gente falou aqui, o Madhouse é o que mais trabalhou com coisa que a gente conhece, né? Fez Sakura Card Captors. Fez essa merda. Fez aqueles da Marvel, né? Fez da Marvel, ele trabalhou em Death Note. Porra, fez Páprica, fez um monte de coisa foda, cara. Fez Páprica, fez muita coisa do estúdio Fez, é o estúdio mais famoso de todos aqui. Sim, Showbiz também, que é uma parada que fez muito sucesso. Cara, tem muita coisa que a Madhouse fez, assim. E essa ideia, né, do espantalho julgando gente, mais os perdidos no esgoto, tudo isso eles reciclam no Ressurge, né? No Rises, é verdade. Cara, mas é muito doido, assim, que, tipo, ele tá indo no esgoto, né, porque ele tá indo encontrar alguma... Tem gente desaparecendo sempre, aí tem esse cardeal que foi raptado. Isso mesmo. Aí ele vai atrás, aí tem a suspeita, aí eles começam a falar, tipo, de quem que é o crocodilo. Aí eu acho legal como eles vão contando. Eu acho tão mal escrito isso, dele. porque eles tratam o crocodilo como uma lenda urbana, que ninguém sabe como existe, e de repente a polícia de Gotham tem a ficha dele. Ah, mas tudo bem. Tá bom. Você tá pensando demais, Bud. Tá pensando muito. Eu acho mais ridícula a ficha dele, que ele foi tratado pelo Dr. Crane porque ele tinha medo de morcegos. Isso é muito imbecil, cara. Coincidência. Isso Nem é muito usam imbecil. isso na história, no fim, né? Só é citado, só é jogado. A gente falou da Madhouse, vocês podem não gostar dos visuais e tudo mais, mas das animações, essa é a melhor, eu acho. As cenas de luta, tudo mais, não acho a mais bonita, mas eu acho que como animação essa aqui é a melhor. Pena que é desperdiçada numa história lixo do Goya. Eu também não acho ruim, não. Eu acho legal até. E a animação é boa. A movimentação é bonita. Então, as cenas de luta, por causa da movimentação, ficam muito boas. Sim. Comparando, quando a gente pega, por exemplo, o da Montoya, que não é Montoya, do Crispus Allen, que é a segunda animação, tem umas cenas de porrada ali, o traço pode estar até melhor, mas a animação, isso pra mim é o problema com o Cavaleiro de Gotham, é que muitas cenas de ação são sem graças. Aí a cena que é legal é na que tá o visual meio estranho, sabe? Vocês não acharam que ele fica meio Batman do Burton, assim, um pouco? O jeitão que eles fazem? O uniforme lembra muito do Burton, também acho. Fica. Então. Pra mim é uma mistura do Burton com o do Nolan, assim, do Christian Bale ali. Mas puxa bem. Ele parece o Injustice um pouco. Também, verdade. Pode ser. Mas uma coisa que eu acho meio esquisita é a movimentação da boca. Eles quiseram fazer um negócio pra acompanhar, parecer falando mesmo, mas eu achei que ficou muito esquisito isso. Isso fica muito claro quando, tipo, o Gordon, ele para ali naquele buraco que tem, e aí ele pede pra Montoya, que não é Montoya, e o Crispus Allen darem licença ali pra ele falar, e ele fala com o Batman. Aí o Batman aparece de ponta cabeça e com a boca mexendo, achei meio esquisito. A técnica que eles usaram fica esquisita. Fica parecendo aquelas coisas de animação em flash, aquela coisa que, tipo, os caras pegam um desenho e dão umas esticadas, assim. Pode ser, sei lá, fica estranhão. Mas ele enfrenta o crocodilo, né? É isso, o crocodilo morde ele e o crocodilo tá muito doido de veneno do espantalho, aí deixou o Batman doidão. Sim. E aí o Batman pega uma granada, ou sei lá, uma bomba e coloca na boca do crocodilo e, mano... Não vemos mais. A parte mais imbecil é a hora que ele acha o cardeal e aí ele derruba tudo pra salvar o cardeal, né? Porra! Ele explode o bagulho, né? Cara, eu tô olhando aqui alguns frames e tal pra dar uma relembrada. Eu lembro que, tipo,
os enquadramentos e tal eu acho legais. Eu realmente concordo com vocês que às vezes os designs são esquisitos. Eu nem acho todos. O Comissário Gordon acho que tá interessante e tal. Pra mim é o espantalho que é feio, o resto tudo bem. A hora que o Gordon e o Batman estão falando no esgoto e o Batman parece de ponta cabeça, tá? Os negócios sinistros, que fica legal em animação, que no filme ficaria tosco, mas a animação fica maneira. Mas, ô Bud, você falou que você não gosta do visual do espantalho. Eu acho esquisito porque ele tem tipo uns ossinhos que fica no ombro. Aí toda hora eu acho que eu fico, ué, que bracinho é esse que ele tá? Não dá pra entender que porra é essa, é um puta visual feio do caralho. É muito ruim. Aliás, esqueci de comentar antes, né, que esse é legal porque eles pegaram um cara conhecido por papel de policial pra fazer policial, né, o Gary Durden, que fazia CSI. Eu achei legal pegar um cara já conhecido por fazer só policial, eu nunca vi ele em outra coisa, então é só Ele CSI. fez Alien e a Ressurreição, pô. Nossa, é ele? É ele. Ele tava muito moço ali, caralho. É 97, né, Muito cara? moço, é muito bom. Muito moço, é muito Bud, né? Ele fez também o grande filme de 2011, Pulando a Vassoura. Meu pai do céu, velho. Que porra é essa? E O Morto Muito Louco 2. Cara, o Morto Muito Louco 2, aí sim, ele devia ser criança, né? Ele fez o Cartel Man número 2. Deve ser um personagem muito importante. Esse segmento é triste porque eu acho que é o único segmento que tá aí pra mostrar um pouco da relação do Batman com o Gordon, que eu acho que começa até bem com o Gordon investigando lá o crime e daí todo mundo sai e fala, eu sei que você tá aqui, pode aparecer. Mostra que ele já tem um pouco mais de experiência um com o outro. Uma pena que é uma merda, né? No final, o Gordon oferecendo ajuda pro Batman e o Batman fala, não, hoje não, e vai embora. Toma no cu. Eu gosto do saltinho que ele dá no final, acho que é um salto bonito. Apesar que uma hora eles desenham que parece que o Batman não tem braço, mas eu acho o salto em si bonito. É que ele tá segurando o ferimento, né? Sim. E aí, o que é interessante e uma coisa que me chama a atenção. Que eu comentei no começo do programa que uma animação, ela meio que vai dando um gancho pra próxima, né? Sim. E a dessa pra próxima é que o Batman, quando ele salva o cara lá, o cardeal, tipo, ele toma uma mordida do crocodilo, tipo, no ombro, assim, e ele, né, tá dolorido, né, tá machucado com isso. E a animação seguinte é com o Batman, que acho que ele tomou um tiro, né, acho que parece que é na barriga, no estômago, é por aí. É na barriga. Ele sai do segmento anterior, vai pro, acho que é o esgoto e tudo mais, e leva um tiro ali. É meio que a sequência. Isso. Então, tipo, eu acho legal essa continuidade, apesar de, tipo, serem ferimentos diferentes, né? Mas a gente pode entrar, então, pro Working Through Pain, que é o quê? É atravessando pela dor? Como é que ficou aqui? Trabalhando através da dor, deve ser um negócio Trabalhando através da dor. Pode ser. Esse é legal. Esse é bom. É nesse que ele cauteriza, né, o ferimento. Aham. Né? É. Cara, essa cena... Toda vez que tem essa cena do cara cauterizando, dá uma agonia. Pra mim, a pior é a cena seguinte. O cara operando o cara sem anestesia ali. Eu fiquei, Nossa, né? O cara tá aberto no meio ali, né? Caralho. E essa né? é a animação que mais exagera no sangue, né? Sim. Nossa, cara, essa daí uma hora eu fiquei, eita porra, virei até pro lado, fiquei, caralho, velho. E essa eu gosto de remeter aos treinamentos dele do Begins, isso eu acho legal também. Isso é Conecta legal. bem. Não, é muito legal mostrar o treinamento dele, cara. É, ele é treinado pela Ravena. É. Cara, eu pensei exatamente a mesma coisa. Mas eu acho engraçado porque ele tá treinando, e tudo bem que no Begins também tinha um pouco isso, né? Mas todo mundo chama, tipo, é o Bruce Wayne, todo mundo sabe que ele é o Bruce Wayne que tá lá treinando. É meio bizarro, né? Cara, quando você é o órfão mais famoso do mundo, a não ser que você use um disfarce de verdade pra esconder o rosto, não vai ter gente que não vai te reconhecendo. É, então. Que eu lembro no Begins, quando ele tá treinando com Casal Gu, ele tenta meio que se esconder, né? Não saberem que ele é o Bruce Wayne. Aí tá pouco se fudendo. É. O Clark Kent do universo do Nolan é jornalista e não conhece o Bruce Wayne. E aí? É verdade, não, mas aí é Ele é um outro jornalista universo. de merda, né? Vamos falar das contradições desse aqui, não do outro, que senão fudeu. Mas a gente se decepcionou tanto com o Ruka no segundo segmento e aqui o Azarello pelo menos não decepciona a gente, né? É, o Azarello mandou bem. Eu vi o nome da dubladora da Cassandra e falei, deixa eu ver quem é, porque o nome é familiar. Eu tava achando que ela é a Ravena, ela é Estelar. Olha aí. Ela é aquela atriz do ER, né? Ela fazia ar também, mas ela faz a voz da Estelar nos Titãs, e nos jogos do Lego, em tudo. E a Arlequina em Batman Silêncio.
Esse curta, essa animaçãozinha aí, o traço também é um Bruce quase Sandman, né? Branco pra caralho. E a Cassandra lá, ela parece ser meio, tipo, da Índia, né? Acho que daquela eles região, estão na Índia, né? Pelo menos foi o que me remeteu, Os né? fakir, tudo, né? Isso. Tá na cultura da Índia. E aí o Bruce, tipo, por que daí que isso acontece? Porque ele tomou o tiro lá e ele tá tentando sair do esgoto e tá se fudendo toda hora. E aí ele vai relembrando do treinamento dele pra ele aguentar a dor. Inclusive, ele é recusado pelos fakir, que falam, você não foi honesto, não sei o quê. E aí que apresentam ele pra Cassandra e ela começa a treinar ele. Daí ele fala, tipo, eu quero, tipo, dar um jeito de lidar com a minha dor. E nisso ela começa o treinamento lá, uma hora conversando com ele, ela pisa nas brasa quente, tudo mais. Aí ele pergunta pra ela, isso não deixa cicatriz? Ela fala, tá um negócio que eu acho legal. Bruce, e que dor não deixa uma cicatriz? Bonito, isso é bonito. Que na verdade ele precisa suportar a dor pra andar com aquela armadura o tempo todo, que ele deve estar todo assado ali, né? Isso é verdade. Imagina no calor. Nossa senhora. Realmente, eu acho que esse é o melhor. Não sei se é o melhor, mas tá entre os melhores esse episódio. Eu acho que esse aqui é uma ideia boa. É uma ideia que a gente também já viu várias vezes, mas é uma ideia boa. Mostrar um recorte daquele treinamento do Bruce. Eu acho que os diálogos aqui, esse é o único dos curtas que os diálogos fogem do lugar comum. Isso que você falou, tipo, que dor não deixa cicatriz. Toda a exploração da psique do Bruce que ele faz em relação às armas também. Aqui tudo meio que tenta fugir um pouco do lugar comum pra apresentar pro público um outro ângulo pra aquele Batman que a gente tá vendo. Sim. É o melhor roteiro, né? De longe. Eu não sou tão fã do Conroy como Batman. Eu gosto dele, não sou tão fã. Mas Cavaleiro de Gotham, pra mim, não combina em nada a voz dele com os Batman que são apresentados aqui. Todos os Batman são estilizadão, grandes, tipo, tenebrosos, assim. E a voz dele não combina. A voz dele é uma coisa mais... não é forçada, que nem deveria ser. Que nem, por exemplo, a do Márcio Seixas combinaria bem nesses Batmans. Nesse curta específico, que é ele só como Bruce, a voz dele fica mais harmoniosa. E daí combina mais. E daí é uma coisa que me incomoda menos do que nos outros também. Eu achei um pouco esquisito eles colocaram o Kevin Conroy nessas animações, porque o Kevin Conroy pra mim já é muito associado àquele Batman parrudo do Animated, aquela coisa assim. E aqui dá pra ver que eles colocaram ele porque ele é querido pelos fãs, né? Então já que não ia poder colocar o Christian Bale, vamos colocar o Conroy, que ele já é querido e já tem uma experiência fodida nas animações. Colocar o dublador oficial de animação, acho justo. É que nesse ponto histórico, eu acho que deve ter sido a primeira vez que ele fez outra animação, que não era parte do Animated. Sem ser o Animated, né? Tanto que a diretora de dublagem disso aqui inteiro é a Andrea Romano, né? Que é a mina que fez todos os projetos da DC, basicamente. E da até Warner. uns 5 anos atrás era ela que mandava Era sempre, ela que né? fazia Inclusive tudo. ela faz umas vozes aqui de coisa pequena. Ela faz a Martha Wayne no último. Que eu nem lembro da Marta falando, mas... Mas deve falar muito pouquinho. Ela grita pro cara parar um assim. Au! Tem dois problemas do Conroy aqui, porque, primeiro, o Batman que no Cavaleiro de Gotham é pra ser um Batman mais assustador, é pra ele, tipo, intimidar mais os vilões, é pra ele ser assustador mesmo, que nem a visão das crianças no primeiro segmento. Sim. E a voz do Conroy não é necessariamente nesse sentido. E sendo vendido como uma animação que continua o universo cinematográfico, e uma das características mais marcantes do universo cinematográfico é aquela voz modificada do Batman, e a gente chega agora na animação tendo aquela cabeça e vê uma voz de uma pessoa normal, quebra o intuito da animação. Tem uma coisa que eu acho que conversa muito com os filmes, que é o uniforme do Batman nessas animações. Cada uma é um, né? Cada uma de um jeito, mano. Mas mesmo assim, de forma geral, elas me remetem muito mais ao Batman Animated, sabe? Tipo, o morceguinho tá parecendo, inclusive, da última temporada do Batman Animated, as cores, tudo, do que ao filme, sabe? Tirando aquele que ele usa um uniforme diferentão pra desviar as balas. E esse que a gente falou que é uma mistura com o do Tim Burton e o do Nolan, o resto, pra mim, remete muito ao Batman Animated, o design do uniforme, não necessariamente o traço. Eu acho que nenhum lembra do filme mesmo. Pra mim, o do próximo é o que lembra um pouco o do filme. É o da próxima que a gente vai falar. O dessa de agora me lembra muito o uniforme, apesar de, tipo, não ter a elipse amarela, mas me lembra muito o uniforme do Corporação Batman. Daquele uniforme do Batman. Cinza, com as coisas ali. Que tinha o saqueira?
Eu acho legal isso, porque cada estúdio faz o seu segmento, cada estúdio pode imaginar o seu próprio uniforme, e também, se a gente for pensar nisso, o Bruce Wayne que aparece nos segmentos aqui também não tem nada a ver visualmente com o Christian Bale. Sim, nada. Eu acho que aquele com o Lucius eles tentam fazer parecido. É o que fica mais parecido ali. O Lucius eles têm. Eu acho que fica muito jovem. O Gordon também não, o Michael Caine como Alfred também não tem nada a ver. É só na próxima que parece o Michael Caine. Nossa, o Alfred é o mais diferente, nossa. Sim. Eles fogem do design do filme, eu acho que propositalmente pra ficar a personalidade de cada estúdio visualmente. Sim, eu acho também. E eu acho que senão você engessa também. Que o lance de você ter vários estúdios fazendo é você poder dar essa... É uma liberdade poética, né? Sim, essa você é a graça. entende que aquilo é a visão do estúdio sobre o uniforme. E aí vai ter o uniforme com queixeira, que eu sempre acho horroroso. Vai ter uns negócios legais também. Eu acho que o padrão é tipo, todo uniforme aqui é uma armadura que nem é no filme. Eu acho que essa é a base e tipo, tá bom, vai, parte disso aí, faz o que vocês quiserem. Nessa daqui eu acho que ela tá inclusive a mais parecida com a dos quadrinhos, né? Até pelo estilo de animação que eles usam e a renderização do uniforme, né? Assim, tipo, o jeito que tudo parece couro e tal, me lembra mais o uniforme dos quadrinhos do que o resto. Mas tanto que é o que eles usam na capa, né? Na capa do DVD é o dessa animação. Verdade. Que eu acho uma capa bem sem gracinha. Sim. Qualquer coisa, né? Concordo. Em inglês eles colocam Batman Gotham Knight, e aí entre Gotham e Knight eles colocam morceguinho. Em português é o Cavaleiro de Gotham. Aí tipo, é o morceguinho, cavaleiro, morceguinho, de morceguinho, Gotham. Tipo, fica muito feio. Tipo, no original é só um morceguinho, ok, mas aqui fica esquisito. Eu gosto do final desse segmento, o Bruce com as armas, o Alfred esticando a mão pra ele, que nem o Gordon fez, inclusive na outra animação, e ele falando que não consegue esticar a mão pra ter a ajuda do Alfred porque tá segurando todas as armas. Eu acho um final bem legal também. Mas por que vocês acham que tem as armas? Ali é um lugar onde os bandidos Desovam as armas? desovam isso. Eu também entendi isso. Eu não entendi direito. Do mesmo jeito que termina com a garota falando que ela não consegue ajudar o Bruce com a dor dele porque ele tá usando a dor dele pra guiar ele pro caminho que ele quer. Aqui ele também não consegue a ajuda do Alfred porque ele tá preso naquilo. Ele tá preso naquela fixação dele de resolver as coisas, de resolver um crime, resolver a criminalidade de Gotham. Acabar com ele nunca vai armas. sair disso e nunca vai conseguir ter a ajuda de alguém. E o próprio trauma da arma, né? E eu acho bonito que termina com ele com essa dificuldade. Tipo, eles não seguem, tipo, pra ver como resolve. Não. O ponto é exatamente esse. Não importa. Ele vai resolver de algum jeito, a gente sabe disso. Não. Começa o próximo segmento eles resolvendo o assunto das armas, Jota. Mas eles levando as armas embora de lá? Eles já estão na mansão, ele tá com as armas, e o Alfred fala, não sei mais onde pôr. Toda hora eu tô tropeçando nessas armas, o que você vai fazer e tal. O Bruce fala, era melhor eu entregar pra polícia. E aí ele fala, né, que ele nunca vai usar uma arma, mas ele respeita o poder delas. Sim. Então, mas eu acho interessante isso, tipo, não importa como ele tirou as armas daquele buraco, você vê que é muito importante pra ele e que não vai ser tão simples. Aí no próximo eles já tiraram e estão lidando com as consequências disso. E até isso que o Branca falou, assim, tipo, aquele momento é pra terminar daquele jeito, com o Batman, sabe, meio enfraquecido, com ele daquela dúvida, com ele, sabe, perdido. Você termina daquele jeito, pra daí na próxima você já começar com o Batman bombadaço pra caralho, né, que ele parece o cara lá do Listerine, né, um puta queixão. O Cepacol, lembra? O Cepacol. Eu falei Listerine, mas era pensando no Cepacol. A concorrência. O próximo é o do pistoleiro, né? Isso, é do pistoleiro, exatamente. Agora que eu tava vendo que é o cara faz a voz do pistoleiro e do Gordon, né? É o mesmo cara, é o Jim Maskman. Ele fez bastante coisa já da DC. Ele é o Slam Badley na Nova Fronteira, o Ronald Reagan no Cavaleiro das Trevas. Caralho. Ele fez The Batman também com... Quem que ele é no The Batman? Acho que não é ninguém importante. Ele aparece na Liga da Justiça. Ele faz um monte de vozinha, a maioria sem importante, e o Senhor Frio no Deuses e Monstros. Caralho, mano. Que doideira. E o episódio é dirigido pelo Alan Burnett, né? Que é um dos caras mais importantes do Batman nas animações. Escrito, isso, perdão. Ele escreveu muita coisa do Batman, né? Máscara do Fantasma. Ele é basicamente criador do Batman Animated, né? E mesmo o gibi do Animated ele escreveu bastante também. Sim. É ele que chamou a galera pra fazer aquela animação e tal. Então ele tá por trás de tudo. Por mais que ele não seja o cara que normalmente coloca a mão na massa, ele junta as pessoas pra fazer. E ele fazia, assim, desde Super Amigos ele tava envolvido com as animações da DC.
você. Eu gosto desse episódio, mas o visual do pistoleiro, meu Deus, né? É engraçado, né? Tanto de sobretudo, que parece um cafetão que depois o Will Smith repete quase que o mesmo visual, né? Dele civil no Esquadrão Suicida. Pra mim, ele remete ao visual original do pistoleiro, naqueles quadrinhos dos anos 40, sabe? 50. Mas o visual original dele era tipo de um cavaleiro antigo, não de um pimp, cara. Eu acho que é um jeito de modernizar aquele uniforme, né? Mas é esquisito. Eu acho que isso não foi pensado, não. Quando ele tira o sobretudo e o casaco, o uniforme também é feio. É feio nas duas versões aqui. Mas o episódio é legal. Sim. É, mas é legal. E isso daí que o Bud tinha falado antes, né? Do Bruce ali falando com o Alfred, aí negócio das armas. Ele até tá com uma na mão e falando, tipo, eu sei o que é, o poder, o brilho, não sei o que lá. Aí, se sentir Deus. Aí quando ele fala se sentir Deus, já corta pra roda gigante, que o pistoleiro tá lá dentro. E aí ele tá, cara, ele tá longe pra caralho do alvo. E aí, pelo que eu entendi, é uma festa que tem gente da máfia envolvida, né? Vocês entenderam isso também ou eu tô viajando? Eu não pensei nisso, mas faz sentido pensando quem que tava contratando ele. Eu acho que ele matou alguém que tinha a ver com a máfia ali, alguma coisa assim. Pelo que eu lembro, acho que o russo tinha encomendado a morte do Gordon, alguma coisa assim, sabe? Tipo, tem toda uma treta ali no meio. Isso é depois. Pelo que eu entendi, então, na verdade, foi isso, né? O pistoleiro foi contratado pra matar um maluco na roda gigante em movimento e depois ele tinha que matar o comissário Gordon, encomendado pelo russo. Eles dão a entender que é o Gordon, né? Aí na hora H você vê que era o Batman o alvo, né? Que ele fala, sabia que se eu atacasse o Gordon ia tirar você da toca. Isso. Olha aí. E aí até fala, e aí vou poder deixar meus clientes muito felizes. É um curta mais de ação, né? Deles pulando por aí. Pulando por aí. Então, como diria o Juiz Dredd, fazendo macaquices, né? Esse é outro também que contradiz o filme, né? Que o Gordon aceitando escolta, tudo, né? No filme ele não quer nada disso, né? Faz tudo sozinho. Esses curtas aqui, cara, foi freestyle. Não teve envolvimento de ninguém, fora alguns produtores, e é isso. Até porque o tempo de produção, tanto do filme quanto dos animes, é bem provável que não existia os dois com o roteiro pronto ao mesmo tempo. Sim. Não, e ainda mais o Nolan, que nunca topou fazer com o universo compartilhado, nada do tipo. Era muito melhor que eles tivessem anunciado isso como não fizesse parte e deixava até mais livre, né, pra fazer o que quer. Mas era marketing do filme, né? Isso aqui não tem muito. Não só teve participação de gente do filme, como teve participação do roteirista do filme Cavaleiro das Trevas, que é o Goyer. Então não tem como desculpar ele. Justamente nesse, né? Não existe nenhuma justificativa pra desculpar, não teve conexão. Não, teve o roteirista do filme que tá participando desses curtas. É verdade. Acho que é um ponto bastante relevante mesmo. E aliás, o Bruce Timm tá na produção, né? Tá também. É legal que, tipo, depois que ele atirou, matou no cara, eles levaram o Gordon, né, na escolta e tal, aí tá todo mundo, de onde que o pistoleiro ele vai atirar? Aí o Batman tá falando com o Alfred, que o Alfred tá no Batcomputador, vendo através de satélites e tal. Aí ele fala, tipo, senhor Wayne, aqui não tem nada, tipo, por volta, a não ser que ele vá, por exemplo, vai atirar num trem a 100 km por hora. E é exatamente assim que o pistoleiro vai atirar. E no trem que tá vindo na outra direção ainda. Na outra direção. E o Batman salva bem na hora o tiro que o Gordon ia tomar. Eu gosto dele saber o timing do trem passando pelo lugar, o timing do trem passando atrás do outro trem e o timing do carro do Gordon na avenida passando onde tá o trem. Eu acho ótimo isso. Muito sentido. Muito crível. Muito crível. É a mistura do pistoleiro com o calculador. É a sina da Marvel, né? Tá vendo o futuro pra saber onde tá as coisas. Essa parte é foda. Mas aí a luta do Batman com o pistoleiro em si, tipo, é ok, assim. Tipo, tem umas cenas legais e tal, mas nada muito, que luta foda e tal. O problema é colocarem o pistoleiro no último episódio, já que tem uma trama que pega todos os 6 segmentos, em vez de colocar pistas do pistoleiro pra mostrar como ele é perigoso, pra pelo menos criar um clímax que vai acontecer nesse último episódio, não, o pistoleiro só aparece, mata 2 pessoas e daí é vencido pelo Batman. E ainda chora no final. Não, e ele ainda tá muito genérico, né? Ele não parece genérico, é um assassino qualquer, né? É uma conclusão muito apressada pra uma trama fraquíssima que pega toda a animação. E o Batman tira o capacete dele colocando a cabeça dele pra quase estar em choque ele com as pilastras, velho. O Batman não mata, ele só te dá traumatismo craniano. Né? É aquele negócio, quem mata é Deus. Quem mata é a pilastra. Quem mata a pilastra. A pilastra não revida. Essa é a última, né? E é isso. E é isso, E com isso, né? E com isso...
Esse filme que teoricamente prepara pra gente conhecer bem a personalidade, principalmente da policial honesta, que só pra gente ficar mais puto A ainda. Montoya que não é a Montoya. Eu acho que devia ser o nome desse episódio, devia ser a Montoya que não é a Montoya. Sim. Ou ela ser a Montoya, né? E aí você desassocia ela da policial corrupta do filme. Podia, né? cara. Eles podiam de muito última hora melhor. ter falado, chama de Montoya e assim é outro personagem. Não, mas é o que eu falei, eu não duvido que o Ruka tenha escrito ela pra ser a Montoya e os produtores falaram que são duas policiais latinas, então vamos manter o mesmo nome. Ah, que tenha duas? É genocídio branco isso aí. O que mais me impressiona, eu não vi na época, mas é pensar que ele saiu muito perto do filme, porque se tivesse lançado um pouco antes, talvez no mesmo ano, mas uns meses antes, ou no ano anterior pra manter o hype, ainda tem essa licença poética de, a gente deixou os artistas imaginarem algo naquele mundo. E não necessariamente isso te prepara pra sequência, entendeu? Mas ter saído na mesma semana, me parece tão errado, sabe? Porque justamente tem tanta coisa que se contradiz, a animação demora, deve ter muito roteiro, e o Nolan nem deve ter visto, que o Nolan deve ser daqueles caras que acham que a animação não é cinema, né? Do jeito babaca que ele é. Ah, possível. Então, tipo, pra mim serviria muito mais como material pra sair um ano antes, meses antes, do que como material de divulgação do tipo, veja o que aconteceu em Gotham entre Batman Begins e Cavaleiro das Trevas, sabe? Eu tô tentando lembrar das músicas, porque eu tô vendo que muitas das músicas são da trilha sonora, né? São do Christopher Drake, que é um cara muito bom. Ele geralmente faz umas trilhas bem Saiu boas. até CD. Ele fez várias trilhas de animação da DC, fez de outras coisas também. Ele é bom, cara, eu gosto. E tem uma anotação que eu vi aqui que eu confesso que eu não lembro, que é que quando o Batman aparece salvando o Crispus Allen, do Fogo Cruzado, toca a música do Batman de 89. Não lembro. Não Talvez toca, seja alguma não. referência àquela música, mas não diretamente. É, porque não toca não, deve ser alguma coisa parecida. Eu tava vendo aqui que lá fora saiu uma edição especial que tinha comentários do Kevin Conroy e do Daniel O'Neill. Olha aí, será que no DVD nacional teve isso? Não, era um duplo Não. que vinha com esses comentários e 4 episódios da Animated Series. Aqui tá escrito comentários, mas eu não sei se é uma faixa de comentários ou o quê. Ah não, é nessa mesmo, agora que eu vi, é no single disc, tem Tem sim. os comentários. Ah, legal. Será que tem no HBO Max isso? Acho difícil. Difícil. Acho difícil mesmo, acho que não tem não. Queria ter um aparelho de DVD. Enfim. Mas é isso, Eu cara. acho que a gente pode falar o seguinte, tipo, a animação favorita de cada um, o roteiro, qualquer coisa favorito, e o traço. Pode ser alguma coisa assim, saca? Ah, boa. Qual que vocês acharam a história mais bonita e quais vocês acharam o visual mais bonito? Isso. Vamos um por um fazer isso, então. Começa você, Roberto. Qual que você achou o visual mais interessante? Qual você achou a história mais interessante? Eu gostei do visual do primeiro, e acho que a história também, porque a gente fala que a trama é meio rasa e tal, e por mais que o do Azarelo se destaque, ele dá uma parte ali no meio dessa trama que não vai meio que a lugar nenhum. Essa primeira animação, justamente por iniciar o filme, eu acho que ela tem uma liberdade maior. Tem esse esquema de roteiro que pra mim é clichê, mas funciona, acho que eles trabalham bem. Tem esse lance de homenagear meio que várias versões do Batman, e tem o Batman de Chuva Rubra, né, que você, que é nosso ouvinte fiel, já está virando uma dose no momento que eu falo de Chuva Rubra sempre. Então, tipo, pra mim é que funciona melhor, porque ela isolada, pô, tranquilo, assim, as outras ainda tem essa subtrama no final e tal, e o traço me lembra muito aquela questão que a gente falou do Animatrix, né, da casa, que é uma falha na Matrix e tudo mais, então acaba que é a que eu gosto mais, mesmo a do Azarello dentro das que são de ação, e acho justamente por isso, né, tem muita cena de ação que é genérica e acaba que os próximos ficam meio que uma massa genérica, enquanto esse primeiro tem um ar diferente, e acho que é por isso que eu acabei gostando mais dele. Boa. E você, Branca? O que eu mais gostei foi a do Azarello mesmo. É o que eu falei, aqui tenta fugir do lugar comum, aqui tenta colocar algum aprofundamento naquilo que tá mostrando, que não foi mostrado no Begins. É o que tenta pelo menos apresentar uma outra face do Batman pra quem vai assistir o Cavaleiro das Trevas. Eu acho que tem a questão psicológica é legal, a questão de mostrar o passado do Batman é legal, a questão de ser só o Bruce também faz ficar menos estranha a voz do Conroy, a história é muito boa, os diálogos são muito bons, acho que é o mais redondinho, acho que não só é o melhor segmento entre tantos segmentos medíocres, mas é realmente um bom segmento. E você acha esse o melhor visualmente também? Eu não quero elogiar o quarto curta que é o do Goyer, mas eu preciso elogiar o quarto curta que é o do Goyer porque eu acho que visualmente é o melhor. Eu acho que é o que tem a animação mais fluida. É o que eu e o André falamos até. No terceiro curta tem uma cara mais de anime, eu gosto dos cortes e tudo mais, mas na animação eu gosto muito da do quarto. Boa. O que tem o crocodilo e tal. Isso. Beleza. E você, Bud? Eu concordo que o do Azarello é o melhor roteiro e é o que tem mais alma pra mim.
uma história de verdade sendo contada ali, mas eu acho a melhor animação do primeiro, principalmente a parte daquele Batman de sombras, eu acho muito bem feita. E só pra dar um acréscimo, né, a gente falou que tem um episódio parecido na Animated Series, o DVD duplo lá de fora que vinha com episódios, vem um episódio de Animated Series que era o Legends of the Dark Knight. Ah, que legal. Não fingiram que é coincidência, né? Assumiram bonito. Muito bom. E você, André? Olha, o que eu mais gosto também é o que é escrito pelo Azzarello. Eu acho que a história é boa, eu gosto de como que o Bruce ele interage ali com a Cassandra, como eles vão contando a história toda. Eu acho esse o melhor mesmo. E visualmente, cara, eu fico um pouco na dúvida, assim, que eu concordo muito com o Branca em relação ao anterior a esse, né, que eu acho que ele tem uma dinâmica boa, eu acho que é um traço legal, mas o primeiro episódio, cara, pra mim ele é tão fluido, os movimentos são tão bonitos, assim, são tão bons que eu acho que eu vou ficar com ele, viu? Mais que tem o Batman mais legal, que é o do Dancing Ninguém, que apareceu no Boa. Eu acho que eu vou com esse. E só antes de passar, eu queria, fazer um comentário que, independente, do nível dessas histórias, obviamente que quando é melhor pra todo mundo, né? A gente prefere. Mas, eu sinto falta de terem coisas assim, de super-heróis, viu? Eu acho que, tinha que ter mais coisas assim, um desse parte 2 do Batman, desses 15 anos depois, eu faria um desses. Eu faria uma coisa do Batman também, estilo Love, Death, Roberts, facinho. Eu sinto falta de coisas assim. Pra mim tinha que ter. A gente tem visto as edições comemorativas de 60, 70, 80 anos, que são antologias, né? Pega autores conhecidos do artista, artistas conhecidos do artista, e cada um faz um conto. Dá pra fazer isso em animação também fácil. Sim, dá. Fácil, em vários estilos, várias formas. E não só com o Batman, né? Que aqui a gente tá falando do Batman, que a gente tá falando, né? Falando dele, né? Que é o que mais importa. E é verdade. Mas eu acho que funciona pra vários. Antes de passar pro EJ, eu só queria comentar uma coisa aqui. Na novelização que teve da animação, que é escrito pela Louise Simonson, a Ramirez foi substituída pela Montoya. Olha só. Teve uma novelização dessa animação aqui? Uhum. Que loucura, não sabia disso. Mas e você, Carlos? Fale aí o que você mais gostou e o que você achou mais bonitão. Qual que você achou mais bonito e qual que você achou mais elegante? Cara, eu vou te falar que eu concordo com o que todos vocês falaram, assim, realmente de roteiro, o primeiro e o do Azzarello são os mais interessantes. Eu vou ficar com o do Azzarello, porque o primeiro a gente já tinha visto uma história muito parecida, então a do Azzarello achei mais original e amarra bem com tudo que ele herdou dos filmes, já que é pra ser uma animação que se passa no universo dos filmes, acho que o do Azzarello soube brincar melhor com isso. E de visual, também achei o primeiro lindo, mas também era uma animação que eu já tinha visto em outros lugares, e eu acho que a do Goyer, do Crocodilo, eu acho que é que também soube aproveitar mais o lance de ser amarrado com os filmes e tal. Por mais que o Espantalho esteja com um visual meio feio, mas tirando isso, achei que soube brincar, sabe? Aquilo que eu falei de... Ele aproveitou uns ângulos que não daria pra fazer no filme, mas usou a relação entre os personagens de um jeito interessante e tal. Eu vou ficar com essa, dos esgotos com o Crocodilo, como animação, como visual mais interessante. Então acho que é isso, né? Com isso a gente encerra. Eu também acho que deveriam sair mais coletâneas, mais coisas desse tipo, como chama? Antologias, né? Algo talvez no estilo daquele Star Wars Visions, né? Que a Disney fez. Também, aí ó, mais uma opção. Lança umas antologias da DC, assim, aí, brinca com tudo. O cara quer fazer um filme, um curta que brinca com o universo do Snyder, sei lá, quer puxar alguma coisa. Essa porra, vai estragar com essa porra. O primeiro exemplo que o Carlos usa, pelo amor de Deus. É um tesão que ele tem, né? Caralho, mano. Não, mas a gente daria pra brincar à vontade, sabe? Fazer umas coisas doidas, sem se prender muito em nenhuma cronologia. Não precisa de Snyder, não. Esquece essa merda aí. Pelo amor de Deus. Para com essa porra. Se não tiver Snyder, melhor ainda. Dá pra brincar bem. Então eu acho que eles podiam sim fazer uma coisa tipo Star Wars Vision, só que da DC, na HBO Max, tranquilamente, né? Se é que a DC vai continuar lá no Max, que agora lá fora nem chama HBO Max mais. Enfim, é isso. Eu gostaria muito de ver mais coisas desse tipo. E você que está nos ouvindo, deixa aí nos comentários qual que você achou a animação mais bonita e qual você achou a animação com o melhor roteiro. Deixa aí também pra gente comentar. Assiste lá, tá tudo no HBO Max. Então tá facinho pra ver. Beleza? Então vamos lá pra leitura de e-mails e comentários. E agora vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários, dessa vez sobre o programa anterior, que foi sobre Gotham Central Alvos Fáceis. Começando por um comentário lá no nosso portal, no post do podcast, onde o ouvinte Tony Lefou comentou:
Caras, que episódio maneiro. Sempre gosto da participação do Fábio da Caverna. Confesso que só tenho interesse nesse arco, bicho. Por melhor que seja a ideia do Senhor Frio desfazer o corpo daqueles em que congela seja muito foda, foi somente a aparição do meu vilão favorito, o Coringa, o Joker, o Palhaço, que me trouxe vontade de ler algo relacionado com a série. Vou atrás desse arco. Se achar legal, talvez pegue o arco do Senhor Frio e fique por aí. Eu nunca tive interesse em Gotham City contra o crime, muito por causa do Ruka, da arte que acho meio cagada e da bronca da Montoya por conta dela ter se tornado a questão. Pô, Tony, ó, comentário diferente, né? Vou te falar que eu concordo com você sobre ser um bom arco pra você começar. Se você não tem uma atração muito grande pela série, por Gotham Central, eu acho que o arco do Coringa é um bom ponto de entrada. Claro que você vai perder alguma coisa ou outra ali, mas acho que é um bom ponto de entrada. E aí, se você gostar do clima, aí sim eu recomendo você começar do começo mesmo, viu? Eu acho uma série muito boa, entendo a arte te afastar um pouco e o lance da Montoya ter virado questão e tal, mas é muito legal, cara. Eu recomendo de verdade, Tony. Obrigado pelo comentário. Agora, lá no Spotify, o ouvinte Mikael Marques comentou: sempre ansioso pelos podcasts, independente de eu ter assistido, não tive oportunidade, ouvir vocês sempre compensa, mas com certeza irei reouvir e sempre me perco ouvindo os antigos. Abraços. Pô, Mikael, obrigado pelo que eu entendi. Então você não leu Gotham Central. Leu, hein? Não é a série de TV lá, Gotham. Gotham Central é outra coisa. Bem que a série podia ter pegado um pouquinho daqui. E, pô, bacana saber que você ouve até quando você não conhece o material base e depois reouvir quando tiver lido. Eu recomendo você ler também, viu, Mikael? É um quadrinho muito bom que tá sempre sendo republicado aí. E também lá no Spotify, o Gustavo Tenório comentou: todos os anos leio Gotham City contra o crime para resgatar as boas histórias feitas pela equipe criativa. Alvos Fáceis é muito boa por mostrar um Coringa ameaçador e humano, sem maçaveíce Snyder. Muito bom, Gustavo. Realmente é um título muito bom. Como eu disse pros dois anteriores, vale a pena ler. E Alvos Fáceis tem um destaque mesmo. O Coringa tá muito foda ali. É um dos Coringas que eu mais gosto. Agora, de novo, lá do site, no portal mansãon.com.br, o nosso ouvinte antigo, Samuel NT, comenta: fala pessoal, muito bom episódio. Esse é meu arco favorito da série. Só fui ler esses quadrinhos quando a Panini republicou e fiquei muito surpreso ao ver que boa parte de O Cavaleiro das Trevas, o filme, foi adaptado daqui. Espero que possamos ver futuramente o Matt Reeves adaptando coisas dessa série também, porque ela é muito boa pra não ser adaptada mais vezes. Samuel, tinha um papo, né, de que ia ter uma série talvez da Polícia de Gotham, depois virou do Arca, depois virou com o Pinguim, um rolo, no universo do Matt Reeves. Eu acharia legal ele puxar elementos daí sim, eu acho que combina bem. Beleza? Então é isso, agradecer a todos que mandaram esses comentários, lembrando que você pode mandar comentário tanto no mansãon.com.br, quanto em qualquer rede social, no Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ou até mesmo no Spotify, agora tem uma parte pra você deixar comentário, no YouTube a gente coloca todos os podcasts lá, dá pra você comentar por lá também. Beleza? Vamos lá pro Jabás. E vamos pro Jabás, começando por ele, Roberto II. Bom, pra quem gosta de me ouvir falando besteira, aqui eu também falo besteira lá no youtube.com/ahorasuave, que tem vídeo quase todo dia falando de série, cinema, videogame, quadrinho e tudo mais. A gente também tá agora com as lives semanais, eu e o Leonardo Vicente, que é o Momento Suave, o resumo de notícias da cultura pop aí pra você que também tá nos agregadores de Spotify, Deezer e tudo mais. E o meu pequeno projetinho, que é o Eu Te Amo, Dr. Zaios, toda terça-feira comentando episódio a episódio de Os Simples. Muito bom. Thiago Brancatelli. Quero mandar um beijo pra vocês, quero mandar um beijo pra quem tá ouvindo, quero falar que amo todos vocês e quero dizer que não tenho mais muito o que dizer e um beijo pra vocês todos. Que bonito, que bonito. Branca sempre deixando o amor no ar. E Leonardo Vicente, o Bud. Bom, visita lá o falaanimal.com.br, que tem notícias de quadrinhos, séries, cinema, tudo que é coisa que nerd gosta. Nas redes sociais, em tudo tá como Fala Animal, menos no X, Twitter, ou sei lá que Katsu, que é essa semana o nome, que lá é Fala Animal Site. E tem também o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Maravilha. E André, quem tiver aí com um projeto aí de podcast e tiver precisando daquele profissional ajudando, como que entra em contato com você? Você pode mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com. Vamos trocar uma ideia, me diz o que você quer com o seu podcast, você já tem um, quer fazer um do zero, me fala aí, a gente troca uma ideia e eu te dou o caminho do podcast, beleza? Mas temos muitas coisas aqui do Mansão Wayne para falar, né não, Carlos? Fala aí o que temos de bom do Mansão Wayne. Fala aí. Cara, o Mansão Wayne, além desse podcast que vocês ouviram agora, que vocês devem ter acompanhado já nos agregadores, é também um portal que você acessa lá no mansãowayne.com.br, onde você encontra um mundo de informações e conteúdo sobre o universo do Batman.
tema. Além da nossa fabulosa loja, onde você pode nos ajudar a adquirir nosso merchandising com camisetas, adesivos, canecas, um monte de coisa. Muito, muito bom, cara. E o que é mais legal é que, além do portal, você também pode encontrar o Mansão Wayne em todas as redes sociais como Mansão Wayne MW. Procura lá, Mansão Wayne MW, e você começa a seguir a gente. Se você já não segue, deve seguir. Segue a gente lá, por favor. E também vai lá no YouTube, youtube.com/Mansão Wayne, que toda quinta tem um podcast, seja um novo ou seja um antigo, tá lá. Tem as nossas entrevistas, tem Live, tem coisa pra caramba por lá. Então vai lá. E claro, você tem que ajudar a gente, que é quando você for fazer suas compras na Amazon. Então usa o nosso link comissionado, a gente vai ganhar um din-dinzinho, que é sempre bom, né? Sempre bom pra gente manter este projeto aí para cima. E você vai ali no portal, né? Que o Carlos falou do nosso portal maravilhoso. Você vai lá e o link da Amazon estará ali na sua cara para você poder comprar o que quiser. De gibi, de geladeira, de hipopótamo, até o Bud você pode comprar lá se você quiser. Só alugar. Só alugar. Você falou hipopótamo, eu só lembrei do Homer. Hipopótamo. É exatamente por isso que eu falei. Então, faça suas compras ali, não esquece de usar o nosso link e já coloca nos favoritos aí, porque fica até mais fácil pra vocês. Não é verdade? Isso aí. Então é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Falou! Programa editado por Pancera Áudio.